Olá, seja bem-vindo ao Dealer Tech Talks, o seu programa semanal de entrevistas com profissionais do universo Pro AV. Meu nome é Alexandre Algrante e hoje eu tenho o grande prazer de ter aqui com a gente o Cláudio Yazbek, da Syntec. Tudo bem, querido? Tudo bem, Alexandre. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Muito obrigado, o prazer é todo nosso. Pessoas como você acrescentam bastante no nosso programa. Muito obrigado pelo prestígio e vamos que vamos aí. Bom, como de praxe, antes da gente começar, a gente gostaria que você deixasse os seus comentários para a gente fazer um programa cada vez melhor e também aproveite e assine o nosso canal. E também aproveitar para lembrar você para curtir e compartilhar o nosso programa nas suas redes sociais. Então, querido, vamos começar aí. Fala um pouco da sua formação para a gente, de onde você veio, para onde você está indo. Você tem cara de engenheiro também, só tá vindo engenheiro nesse programa, cara. Eu sou engenheiro. Tá complicado, tem que sabe chamar que nós uns advogados, uns médicos aí. Precisa mudar um pouquinho. Precisa mudar um pouco. Você sabe que nós somos da mesma faculdade, fizemos a mesma faculdade. Eu me formei em engenharia elétrica pela Mauá. Tá. Depois eu quis mudar um pouquinho, fiz uma pós-graduação na SPM de propaganda e marketing. Que legal, hein? Para mudar um pouquinho, ter uma outra visão de mercado. E aí um pouco depois ainda fiz uma gestão empresarial na GV. Entendi. Para poder ter uma formação bem abrangente, bem completa. Até para ser empresário é uma coisa mais adequada, na minha opinião. Então aquela pergunta, por que você foi fazer engenharia com tanta coisa mais tranquila? Na verdade, talvez... Você é masoquista também ou não? Não, talvez hoje, se fosse hoje, eu faria engenharia, mas talvez eu analisasse um pouco outras modalidades de engenharia. Embora eu goste muito, eu acho que eu poderia ter feito talvez um curso técnico antes, para ter aprimorado mais e talvez até ter aproveitado mais o curso de engenharia. Os caras que faziam Mauá, que faziam colegial técnico na região do ABC, chegavam lá, primeiro ano, destruía, né? Fazia ET. E eles era legal porque eles já tinham a prática na mão. Já tinham. E eles juntavam. A gente patinava porque a gente não tinha essa prática. A primeira vez que eu vi um gerador de áudio, eu tinha 20 e poucos anos. Né? É bem por aí. Absurdo isso, né? É bem por aí. Então eu acho que se fosse hoje eu faria diferente. Eu teria feito um curso técnico para depois aprimorar com o curso de engenharia. Acho que teria sido mais proveitoso o curso, com certeza. E a tua experiência, você trabalhou em empresas bacanas. Eu te conheci da época da Syncrotape, final dos anos 90, quando a Syncrotape estava quebrando tudo mesmo, literalmente, né? Os maiores projetos da época... Eram o Syncrotape. Syncrotape, né? Eu tive a felicidade de fazer parte daquela equipe. Foi uma equipe que juntou porque Deus quis, porque era a hora de todo mundo. Foi muito legal, aprendi muito, porque eu não conhecia tanto da área assim como hoje eu tenho, uma bagagem maior. Eu conhecia muito pouco e fui aprendendo. Tinha muita fera lá dentro, muita gente boa. E o mais legal, eles não seguravam informação. Eles passavam informação, isso é uma eles te ensinavam. tosquice forte que tem no nosso mercado, então, né? por isso também que a equipe era tão forte. O cara acha que sabe tudo e, não vou falar para você. Né, como se fosse, né, não tivesse internet, não tivesse livro, né? Eu diria que esse é um dos maiores motivos pelo qual aquela equipe foi forte. Porque ninguém segurava informação. Todo mundo passava informação, e o que aprendia ensinava, a experiência de um era passada para o outro não quebrar a cara. Então eu diria que foi o maior trunfo daquela equipe, foi isso. E foi um ícone e da tem época. uns caras que até hoje estão no mercado forte, A né? maior parte, praticamente todo mundo naquela época é amigo, se conversa. O João Pastore. O Flávio, o Felipe, o outro, o Fábio. Tem um monte de gente. Da equipe também, né, que faz hoje a parte de projeção, né? Só os caras bala mesmo, né? Syncrotape foi um berço, né? Foi um berço de profissionais que acabaram dando certo, na minha opinião. Legal, legal. E conta aí, você trabalhou na Syncrotape, depois você teve em outras empresas também? Na realidade, antes, logo que eu me formei, eu acabei indo trabalhar na NEC, NEC da Telesp, depois montei um negócio, aí depois de vários anos até já com um negócio, eu acabei desistindo, aí num bate-papo com um amigo, eu acabei parando dentro da Syncrotape. Legal. Uma coisa assim, tipo assim, era para ser mesmo, por isso que eu falo que... E conversando com um amigo, tem uma pessoa que está procurando um profissional, acho que você cabe o perfil e tal. Eu falei, mas eu não conheço ela. Ele falou, não, mas não sei, fui lá, eles não se importaram que eu não conhecia muito da área, gostaram do meu perfil e investiram em mim. Depois da Syncrotape, acabei saindo até uma época, trabalhei um pouquinho em algumas outras empresas, com Lutron, com alguma coisa a mais, e depois eu voltei quando tinha a Crestron do Brasil.
Aí na Cresson do Brasil, fiquei lá 5 anos até a Cresson ser desmembrada para virar Cresson Latinoamérica. Depois fui trabalhar numa revenda, que me deu bastante experiência também, foi uma experiência muito boa. Qual revenda? Na Foneplan. Foneplan. Eu fazia a parte corporativa da Foneplan durante o período. A gente atendia muito, lá naquela época tinha Bradesco, algumas coisas assim. E depois eu acabei montando a minha empresa, né, que é a Sintec, que até no começo era em sociedade com o pessoal da Foneplan, depois desmembrou, que aí era o objetivo, era ser o distribuidor, que sempre foi o que eu mais gosto de fazer, sempre foi a coisa que eu mais queria nessa área. E você fundou a Sintec que ano? Quando foi isso? 1º de novembro de 2014, vai, para ter uma data, assim, no bico da crise. Eu falo que eu não tive... Corajoso, hein? Eu falo que eu não tive a vantagem de pegar uma maré boa ainda. Né? Ainda não, né? Ainda você hoje... pegou o free fall total, assim, né? Exatamente. Quase 90 graus, quase assim, queda né? livre a coisa foi, né? Sim. Mas então, até eu falo que hoje tem que... Eu já tinha experiência como empresário do Plano Collor, que foi uma situação muito mais curta, mas muito parecida, onde o importante, chega uma certa hora, você estar vivo. Você estar vivo e bem vivo. Sim. Então estamos aí, estamos trabalhando. E você trabalha com que marcas? Eu sei que você trabalha com umas marcas bem top, né? Basicamente eu tenho Extron, tenho Clock Audio, estou entrando agora com Liberty, com algumas outras marcas. Então tem Extron algumas parcerias. É encanamento de áudio e vídeo, né? O Extron são 2.500 produtos. Tem de tudo. Coisa. Tem muita coisa que nem se trabalha aqui, porque não tem sentido. Não tem, você tem que focar até em alguma coisa, né? Clock Audio, microfones. Clock Audio, microfone. Empresa inglesa? A Clock Audio tem uma curiosidade, tá? O Jim, que é o dono da Clock Audio, ele fundou a empresa com 52 anos. E ele é um nerd do microfone. E o que é legal na Clock Audio? Eu digo que a Clock Audio, praticamente a linha principal dela não tem concorrente. Por que não tem concorrente? Porque ela preza em fazer microfones que o arquiteto gosta, que ninguém vê, ninguém sabe, microfone motorizado de mesa, que quando você aciona o sistema o microfone sobe, quando você desliga o microfone desce. Então você tem uma série de apelos para você não ver o microfone na mesa, não atrapalhar o dia a dia da mesa. Né? Não tem que aquela história, vem o operador, coloca um monte de microfone, aí tira o operador, acaba a reunião, tira todos os microfones, você vai abrir uma planta na mesa, o microfone está no meio do caminho. Então ela tem um conceito bem legal. Então eu costumo dizer que a Clock Audio não tem concorrente. Ela tem uma linha sem fio, uma linha gooseneck, tem para completar. Mas na realidade eu digo que a linha, o core business dele não tem concorrente, porque são microfones que somente o arquiteto ama, adora. E, bom, a gente está no último trimestre do ano. O que rolou de legal até agora? Olha, teve muita coisa. A nível de produto sempre tem lançamento, né? Da parte da Exxon teve aí a tecnologia que vem sobre IP, né? Vem forte, vem a nave. Da Liberty eles estão colocando sempre produtinhos mais simples, né? E a Clock Audio, ela não muda muito a linha, ela simplesmente implementa a linha dela. Então ela colocou algumas coisas com alguns sensores novos, com algumas coisas por exemplo, ela tem alguns microfones que você pode identificar ele pela cor, né? Vermelho, verde, normal, se ele está ativado ou não está ativado, mas eles pegaram e fizeram isso com RGB, então você pode colocar a cor que você quiser. Isso é um charme que vai dar em relação à empresa, porque às vezes a empresa não gosta do vermelho, não gosta do verde, que é a cor do concorrente ou alguma coisa assim. Então você tem alguns truquezinhos que você pode fazer e coloca no mercado. E por que o nome Clock Audio? O cara curte relógio? Sinceramente, eu não sei por quê, tá? Eu só sei que realmente o Dinho é uma pessoa muito simpática, é um nerd realmente de microfone. Né? Ele e a esposa, eles gostam muito e eles tocam a empresa lá, os dois, todo dia, vão lá, acordam, estão na empresa, mas eu, sinceramente, eu nunca tive essa curiosidade de por que esse nome. Na verdade, até nem tem muito... O cara deve curtir, né? Deve ter vários relógios exatamente. Na casa dele. Exatamente. Relógio de parede. Cláudio, você já trabalhou com bastante projeto. Sim. Fala o projeto mais desafiador que você trabalhou até hoje. Aquele que você perdeu um pouco de cabelo, assim. Como a gente comentou, no tempo da Syncrotape, a gente atuava nos projetos, né? Por vários motivos que não vem ao caso, mas acabava atuando nos projetos.
E o que eu me lembro assim de mais desafiador, que demandou muitas noites de sono, foi o projeto do SEMPS, no Rio de Janeiro. SEMPS? Do SEMPS do Rio de O Janeiro. que é SEMPS? SEMPS é Centro de Ensino e Pesquisa, lá na Ilha do Fundão ali, né? E aquele projeto é uma coisa que para mim eu nunca vi nada igual, tá? A primeira proposta daquele projeto eu fiz em 2001, final de 2001, começo de 2002, e o projeto foi fechado em 2011. Foram 10 anos trabalhando no projeto. Eu desconheço alguma coisa que tenha durado tanto tempo. Mas né? quantas gerações de tecnologia começou passaram, com VGA, né? e acabou, até que não foi tanto, porque até começou no VGA, acabou no HDMI, né? Tá. E foi feito lá, até foi feito um pool de revendas no Rio, foi uma parceria, foi uma coisa também que foi legal, posso dizer que foi um ícone, porque a gente trabalhou muito tempo e a implantação depois demandou muito tempo, depois até eu cheguei a sair na época, depois quando fechou já era a Crestron do Brasil, eu saí da Crestron e ainda continuou, porque era um projeto, a implantação era muito grande. E foi um projeto muito legal nesse sentido, né? Do tempo. Agora tem vários projetos desafiadores. A tecnologia em si, ela te traz uma coisa muito legal, que é um prazer de implantar algo novo, que muitas vezes ninguém viu, ninguém sabe de onde veio. E hoje em dia está muito mais assim, corrido desse jeito, né? Então eu acho que a tecnologia é uma coisa que me agrada muito trabalhar. Eu acho que traz desafios, você aprender, né, na realidade, ter o aprendizado, saber se vai funcionar, botar para funcionar. É um envolvimento muito grande, a implantação da tecnologia. E você gosta de pôr a mão na massa? Montar hack? Eu gosto. Hack? Não, nunca fui designado para isso, tá? Mas quando precisou, eu já fiz isso. Eu tenho até um pouco de habilidade com mão dessas coisas, mexer nas coisas, então eu até gosto, diria até que é alguma coisa que me espairece, tá? Me tira o estresse às vezes. Eu também, eu curto pra caramba ficar montando equipamento. Eu gosto. Terapia boa, né? Eu gosto, plastimodelismo, eu gosto. Mas os hobbies a gente vai falar um pouco mais tarde. E, bom, você é um cara super ligado em tecnologia, fala pra gente o que você acha que até agora foi o maior avanço tecnológico em áudio. Vamos começar pelo áudio. Eu acho que, vou até adiantar um pouquinho, acho que tanto no áudio como no vídeo, que mais me brilha os olhos, que eu acho que mais é justamente a tecnologia que está envolvendo o IP. Né? Então, você está jogando tudo na rede e vai pegar tudo lá depois, lá na frente. Eu digo que a gente vai chegar no ponto que eu vou colocar uma TV aqui, eu simplesmente plugo um cabinho de rede aqui, já vou ter TV a cabo, vou ter tudo, não vou ter decoder, não vou ter nada. Se duvidar, até a TV vai ser alimentada por PoE e por assim vai. Então eu acho que é o que vai continuar ainda desenvolvendo muito, é o que facilita a internet, a tecnologia IP, ela vai facilitar muito a integração com a tecnologia das coisas, que hoje, na minha opinião, ainda estamos coisas separadas, até por um custo, né? Então eu acho que, para mim, o principal realmente é a tecnologia IP. Mas por que IP e não Veja, não Sapólio, não... Por que IP, assim? Não Bombril? Mas esse IP é com IP, não IP com Y, tá? Mas demorou, agora falando sério, né? Demorou para o IP pegar no áudio e vídeo, porque o IP é uma tecnologia de 50 anos já. Se parar para pensar, né? Na realidade parece que... E demorou, porque foi de 5 anos atrás você começou a ter esse monte de equipamento. Agora todo mundo fala no Dante, né? E até... Dante Alighieri, né? Dante Alighieri. E até Dante a gente estava comentando, né? No ano passado, na IEC do ano passado, na Feira de Amsterdã, existia uma dúvida que ia vingar mesmo, se era o IP ou se era o USB, né? Então algumas empresas, até como a própria Exxon, apostando no tráfego pelo USB e a outras indo pelo IP. E na minha opinião, o que vingou e natural foi a tecnologia IP. Demorou, eu acho que talvez por questão de tecnologia da própria rede, tá? Banda, subcamada, tinha uma série de coisas. O próprio hardware de IP teve que talvez avançar muito mais do que o áudio e vídeo para poder suportar o áudio e vídeo. Então, no meu entendimento, você pega hoje um switcher, um router, alguma coisa assim, você não é uma coisa mais simples como era. Antigamente era uma coisa muito mais simples você fazer uma automação, por exemplo. Não, para você ter o áudio e vídeo, você precisa de uma coisa muito mais parruda, com mais banda, com mais velocidade, com
um chip melhor, não é qualquer um. Se colocar qualquer um, não vai. Em alguns casos até vai ter que ir para fibra ótica, não vai ter para ser cabeada. Então IP é onde está pegando, então? Eu acho que IP é a grande moda e é o grande xodó que veio para a tecnologia. Na verdade, ele simboliza, na verdade, o final da convergência, né? Quando o conector de áudio e o conector de vídeo viram um RJ45, você realmente vê que a convergência chegou mesmo, né? E é tudo muito mais prático, né? Realmente, você parar para pensar antigamente em trabalhar com multicabo, com splitter de áudio. Montar cabo VGA. Sabe, cabo VGA, né? Aquele salamaleque todo que as cores não chegavam juntas, né? Sincronismo. Você tinha que sincronizar, né? Hoje isso não existe mais mesmo, Hoje né? não existe. Você saiu do cavalo e está no carro esportivo elétrico, né? Até porque tudo digitalizou, né? E é aquilo que a gente brinca, né? Antigamente você tinha a TV analógica, que você mexia um pouquinho ali, você podia assistir bem ou mal, mas você assistia a TV. Hoje em dia é digital, ou funciona ou não funciona, não tem mais o meio termo. Não tem a sombra. Mas tem uns meio termo de vez em quando você vê, quando dá uns problemas na recepção, que você até vê que a tela ela fica dividida em quadradinhos digitaliza, né? do MPEG, né? Das regiões que ele vai comprimindo, né? Mas é sensacional, realmente o áudio digital hoje, áudio e vídeo digital hoje, a discussão sobre o analógico versus digital ficou uma coisa assim totalmente estéril, né? É o que você falou, é o final da convergência. Estéril, né? É o final da convergência. convergência. É o programa dos trocadilhos aqui. E é legal, né? Porque hoje você tem um padrão de qualidade que é absurdo, né? Banalizou, né? Hoje, né? A alta resolução no áudio e a alta definição no vídeo banalizou mesmo, né? Eu entendo que não vai parar tão cedo, né? Vão aparecer novas tecnologias, novos hardwares, novos softwares. O software acaba sendo suportado pelo hardware e assim vai. Vamos falar um pouquinho agora sobre mercado? Vamos começar. Quais são os maiores desafios hoje que a Syntec enfrenta no nosso mercado? A Syntec, como eu acho que o maior desafio hoje nem é tecnológico, e sim o país, né? Como a gente conversou, a Syntec foi inaugurada em 2014, em novembro de 2014, quer dizer, no bico da crise, né? Então a gente não conseguiu pegar ainda uma maré boa. Então a gente está naquela de estamos nos preparando porque as coisas vão caminhar, as coisas vão voltar. Então acho que o maior desafio foi esse, não foi nem tecnológico, tá? Eu, como trabalhei mais de 10 anos em distribuidor, eu acho que eu tenho até uma boa noção do que é o dia a dia de um distribuidor, que eu tinha essa noção, eu sabia o que me esperava, né? A parte boa e a parte ruim. Só que veio essa crise e que veio uma parte ruim para o Brasil inteiro, para todo mundo. Então isso acho que foi o maior desafio, foi estar vivo até o mercado voltar. Eu acho que esse é o maior desafio, que não é só meu, acho que é de muita gente do mercado. Muita gente, né? Muita gente do mercado e de outras empresas, outras áreas. Então eu acredito que foi esse o maior desafio da Syntec em si. Cláudio, o que você vê assim que falta para o nosso mercado realmente atingir seu potencial? Eu acho que, de modo geral, o Brasil tem alguns entraves, que é o que se fala muito, que são entraves burocráticos, principalmente de impostos, né? Eu acho que o brasileiro, que é um povo que gosta muito de tecnologia, merecia ter mais acesso à tecnologia, tá? E esse acesso se deveria dar por impostos menores, né? Então eu acho que você conseguiria alavancar muita coisa no Brasil. Você vê aí que tem brasileiro em tudo quanto é área de tecnologia por esse mundo afora, todos eles com um bom ou ótimo, uma ótima performance, né? Então eu acho que é o que falta mais, assim, é um apoio do governo, em geral, na tecnologia, de modo geral. O mercado de AV, ele está aí, ele é um mercado real, ele está estagnado um pouco pela insegurança econômica do país, mas eu acredito que isso vai, você abre o jornal hoje, você vê muitas empresas falando em investimento, isso tem um atraso, mas isso vai chegar no nosso mercado. Ele não parou totalmente, só que é aquela história, a pessoa às vezes tinha R$5 para investir, hoje ele está gastando 2. Se a coisa começa a voltar, o mercado começa a voltar, todo o círculo vicioso de negócios volta, ele volta a investir 5 ou até muda para 10. Então eu acho que é tudo uma questão
de hoje de uma situação econômica que deve passar. O mercado existe, como foi 2010, 2011, foi um mercado muito promissor, com muitas novidades, muitas implantações, muita gente ganhando o seu dinheiro justo. Então eu acredito que isso vai voltar, mas tem ainda um delayzinho ainda. E dá uma dica ou algumas dicas para quem está começando nesse segmento de distribuição de áudio e vídeo. Eu tenho uma opinião, até que talvez eu mesmo não seja completo, tá? Mas o que eu vejo é assim, para você, o mercado de áudio de modo geral, uma coisa muito importante é você ter um inglês muito bom. E ter um inglês muito bom não é ir para uma feira e conversar, não, é chegar ao ponto de você fazer um treinamento e entender, porque existe um paradigma, tá? A pessoa do comercial, ele faz questão de se fazer entender, mas o técnico nem sempre. Ele não tem essa cultura de se fazer entender. Então, talvez a pessoa aprender o inglês e desenvolver, ter um inglês realmente fluente, entender muito bem. Pode embutir aí já também o espanhol, se a pessoa tiver o objetivo na parte, e fazer cursos, treinamentos, ler muito. É uma área onde você lê muito, né? Tá tudo no site, você tem que ler, não tem por onde, tá? Mas eu acho que a nível de network, de conhecimento, de evolução profissional, eu acho que um inglês extremamente afiado é um diferencial muito grande. Tá? Eu diria que por aí. E realmente, as certificações, você tem que saber, você tem que vai ver. Hoje em dia, rede você tem que saber, antigamente você não precisava saber de rede, hoje você precisa saber de áudio, de vídeo, de automação. Hoje não, hoje você tem que saber de rede, não tem como. Convergiu. Você é membro da Vixa? Sim. Sou membro Empresa da ou pessoa? Empresa, a empresa é a empresa. Empresa porque aí eu consigo ter acesso ao material, consigo ter treinamento, ter pessoas não só treinadas como cadastradas lá também com acesso, então, ou seja, o profissional em si pode desenvolver sozinho sem depender de um acesso meu particular. Tá? Então a empresa é associada e eu gosto, acho que tem bons frutos, tem bom retorno. Tá? Já vai o quê? Desde 2015, a empresa foi fundada em 2014, em novembro de 2014, em 2015 a gente já se filiou à VIX. Na época era Infocom. Bom, estamos chegando na fase final do programa. Foi rápido aqui, né? Infelizmente. Uma pena. Agora uma parte um pouco mais descontraída. Fala um pouquinho do Cláudio Pessoa. Quais são seus hobbies, por exemplo? O que você faz no seu pouco tempo livre? Eu gosto de ouvir música, né? Até é natural, né? Música, eu tenho muita habilidade com a mão, então eu gosto de fazer coisas, mexer, plastimodelismo, autorama. Plastimodelismo, o que é? Revel? Montar aqueles... montar revel. Você monta os grandão assim também? Não monto. Já montei. Hoje já não monta tanto, até porque também não tem espaço mais para os grandão, né? Tá. Precisa ser alguma coisa mais, né? Mais compacta, e você né? pinta, coloca os adesivinhos, faz aquelas coisas todas? É mesmo? É gostoso. É uma terapia, na verdade, tudo no geral, qualquer coisa. Eu tenho muita ferramenta, tenho ferramenta de tudo quanto é jeito, cor e tamanho. Toda vez que acabava indo para a feira, sempre dava um jeito de trazer alguma ferramenta a mais, alguma coisa diferente, complementar. Então eu tenho muita habilidade, gosto muito disso, me satisfaz, me desestressa. Ouvir música, um bom filme eu gosto de futebol também. Tá? Assisti um bom jogo, aliás, que nem ontem assisti um belo jogo que teve lá da Copa Sul-Americana. Então tem algumas coisas assim que me deixam. Eu gosto de uma boa praia, piscina, sol, adoro calor, não sou muito amigo de frio. Então, pode é isso, simples, tranquilo. E em termos musicais, o que você mais curte? Assim? Olha, eu escuto muito pop rock, tá? Gosto muito de banda pop rock, procuro escutar todo tipo de música, mas tenho uma tendência a mais. Escuto muito música dos anos 80, foi uma época que para mim foi uma época muito legal, muito marcante. Mas escuto também Dez e Vinícius de Moraes, B.B. King, Eric Clapton. Aliás, estou ouvindo até um disco agora de blues, jazz, então eu escuto um pouquinho de tudo. O que menos me agrada é pagode, funk eu não gosto realmente. Você não gosta? Funk eu não gosto. Por quê? Não sei, não, parece que não combina com meus ouvidos, parece que a batida é diferente, estou um pouquinho, não tenho nada contra, mas eu prefiro mais o pop rock, algumas coisas mais sui generis assim. E o que você tem em casa de equipamento assim? Eu
eu tenho coisas boas, mas não tenho nada top. Tenho uma TV de 65 polegadas, que é pro vídeo. Tenho 2 caixas F52 da Revell, que não são nem fabricadas, é uma baita caixa. Porra, é um produto sensacional. Mas é super primeira linha. Sempre foi meu sonho de consumo. Né? Tá. E quando teve oportunidade eu comprei. Então tem 2 F52 que inclusive parece que nem fabrica mais. É uma caixa... Que é tipo floor standing, assim? É uma caixa Quantos que tem um falantes? grave, tem 3 falantes. Legal. Ela tem um grave muito legal, você não precisa nem de subwoofer. Eu escuto muito mais estéreo do que o surround, 5 caixas, alguma coisa assim. Tenho lá um subwooferzinho para quando você vai assistir um filme, um receiver Denon, que estou precisando atualizar, e um PlayStation. Não tenho muita coisa, mas tenho coisas que eu considero boas, vai. Gosto muito, adoro. As caixas da Revell eu adoro. Sempre foi meu sonho de consumo. A Revell é uma marca de luxo da Harman. Eles chamam de luxury brand, luxury audio, né? É muito bom, né? E é bom, é uma caixa bem, você separa muito bem a voz, os instrumentos, você pega uma boa gravação. É canadense a marca, né? Canadense ou americana? A Revell acho que é americana. Canadense é a Paradigm. Tá, Paradigm. É a Paradigm que é canadense. A Revell é americana. Bacana. Produto então, de primeiríssima linha, né? E gosto muito de música, às vezes toco música lá, engraçado, tá? No meu quarto eu tenho equipamentos antigos, tocando, tenho 2 caixas Greynotes, uma coisa de 30, 40 anos atrás, o alto-falante é Novik ainda, tá? Tenho um receiver Polivox PR1800, isso aí muita gente talvez assistir isso, nem sonha é mais velho que os dois juntos. Junta os dois aqui não dá. Não dá a idade do Polivox. E tem um tocadisca Garhard, Tá. 35 SB com agulha audiotécnica. Quer dizer, e você ouve vinil? Você escuta vinil? Escuto vinil. Tô querendo comprar mais até. Tem alguns discos antigos, Roberta Fleck, umas coisas meio do Arco da Véia mesmo. E tô até querendo comprar mais alguns discos, mas eu escuto de vez em quando, mas no quarto. Então eu tenho um som mais high-end não, mais moderno na sala, e tenho no quarto um som vintage. E você ouve arquivo de áudio comprimido? Você ouve MP3, mas no streaming? carro, escuto. Eu tenho no celular, eu tenho muito... Eu peguei todos os meus CDs e tive que digitalizar para ficar uma coisa prática, né? Então eu tenho no celular, é onde eu escuto, tá? Streaming, às vezes, não tanto, mas eu mesmo a minha biblioteca e rádio. No carro, muitas vezes eu escuto mais rádio no carro do que propriamente a biblioteca em si. A biblioteca você escuta em casa, tá lá fazendo alguma coisa. Eu gosto de cozinhar um pouco, eu cozinho. Até hoje ninguém morreu, tá? Você assiste esses reality shows de cozinha? Não assisto, não sou nesse ponto. Eu aprendi a cozinhar um pouco por gosto, um pouco por necessidade na época que eu era o filho caçula, minha mãe às vezes ia buscar na escola, estava atrasado, falava, vai fazendo isso aqui, e eu ia fazendo. Então eu faço coisas básicas, né? Não faço nada elaborado, né? Só coisas bem básicas. Bacana. E agora a pergunta mais importante do programa, a pergunta que define se esse programa vai pro ar ou se a gente, apaga todos os e-mails que a gente mandou para você, convidando você. Você gosta de Black Sabbath ou não? Gosto. Gosta? Gosto. Qual fase do Black Sabbath você gosta mais? Eu gosto da fase mais pauleirinha mesmo, dos anos 70, finalzinho dos anos 70. Tá. É onde eu gosto mais. Então tá bom. Então, tá gostando aprovado, de Black Sabbath, tá aprovado. A gente vai editar esse vídeo com carinho. Porque, na verdade, se você pegar até cronologicamente, você pega essa época mais pauleira desses conjuntos, né? E depois você começa a entrar a época dance dos anos 80, a época disco, né? Eu também gosto bastante de disco, mas Black Sabbath, pra mim, tá na origem de tudo, assim. Legal. E agora aquele que você acha na internet gravado em alta resolução, é sensacional. Você ouve os discos do Black Sabbath antigo em 24 bits, é monstruoso, entendeu? Você tem uma resolução, se ouve umas coisinhas, se você estiver usando um fone de ouvido, se ouve coisas que no vinil você não ouviu, no cassete você não ouviu, no CD você não ouviu. Bem mais elaborado e... Eu tenho muito costume de ouvir, na época de moleque, eu escutava muito com fone de ouvido, porque eu queria escutar alto
e ninguém na casa queria que escutasse alto. Então você acaba botando um fone de ouvido para escutar alto e não incomodar ninguém. Então tinha uma época da minha vida que eu escutava muito fone de ouvido. Hoje a regra é minha, né? Com certeza, com certeza. Muito bom, querido. Queria te agradecer pela tua presença aqui. Infelizmente o programa está terminando. As portas estão abertas. Venha mais vezes. Mantenha a gente informado das coisas novas. E estamos aí. Obrigado pelo convite. Foi um bom. prazer. Muito uma bom. experiência diferente. Sim. Foi Obrigado divertido aqui. Foi muito gostoso. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado dessa entrevista com o Cláudio aqui da Syntec. E a gente sempre dando toque para vocês, a gente sempre quer fazer um programa melhor. Então, por favor, deixe os seus comentários e aproveite também para assinar o nosso canal. E se você, logicamente, gostou desse programa, dê a sua curtida e também compartilhe ela nas suas redes sociais.